Você tem um ativo escondido. O que é esse ativo? É algo que eu ainda não sei? Não. O ativo escondido, mulheres, é algo que está na sua jornada já, tá? Vocês estão me vendo? Tá. Se puderem só desligar o som aí de vocês, tá? Enquanto a gente conversa, depois a gente vai abrir para uma conversa, tá, meninas? Homens e mulheres, né? Temos homens aqui hoje. Então, esse ativo escondido, ele é aquilo que você já é, que você já faz, é aquilo que você já desenvolveu como expertise. Muitas pessoas dizem que é aquilo que você faz com tanta facilidade, de uma forma tão comum que as pessoas se surpreendem e às vezes você nem sabe que você tem uma expertise ali, um jeito de ser e de fazer, tá? Então, esse ativo escondido, ele justamente faz parecer, né, que você está se posicionando de um jeito diferente, tá? Então, hoje, a maioria de vocês posta, aparece, produz conteúdo, mas parece que o resultado ainda continua desproporcional ao esforço, e é isso que a gente quer trazer aqui uns insights para vocês pensarem sobre isso e verem de que forma que a gente pode ajudá-las nesse processo, tá? Então, hoje você vai descobrir exatamente isso. Por que esforço não gera resultado proporcional? Com certeza vocês conhecem pessoas que trabalham ali 10, 15 horas por dia e nem sempre esse esforço está relacionado diretamente com os resultados, né? Então, isso gera muita frustração, né? Frustração, tristeza, preocupação, porque, poxa, parece que eu faço, trabalho, e parece que o meu vizinho ali, que tem a mesma coisa que eu, trabalha a metade do tempo, está passeando e está tendo resultados melhores. Então, há questões aqui que precisam ser analisadas, né, no posicionamento e naquilo que a gente chama de ativo digital que vocês têm desenvolvido. Eu não sei o perfil de todas aqui, algumas a gente conhece, né, tem acompanhado o nosso trabalho, mas a gente entende que algumas aqui estão começando já de uma jornada de 1 ano, 2 anos, de algumas tentativas de mentoria, algumas já têm produtos digitais na plataforma, né? Coloca no chat aqui para mim, mulher, em que estágio do processo que você está, se você já tentou usar o digital para alguma coisa no seu negócio, tá? Independente do seu nicho, coloca para mim aqui se você já fez, já fiz mentoria, já fiz e-book, já fiz produto na plataforma, ou não, só tenho produto físico e uso as mídias sociais para postar, para levar o meu produto e serviço. Dá uma geral aqui para a gente, rápida, do que vocês já fizeram ou não no digital, tá? Enquanto eu bebo a minha água aqui. Não tem como eu ver as respostas, não. Então, mulheres, esse ativo escondido é o porquê você e por que você tem um. Eu espero que ao final do nosso bate-papo de hoje você saia com, se não sair com um ativo claro, se você que você saia com pistas dele, tá? Porque todas as pessoas têm algo que pode ser trazido para a superfície. Eu digo para a superfície por quê? Porque é quase como um mar, né? Que você tem ali os elementos mais profundos e os mais rasos. Quando você está num conhecimento, mergulhada num conhecimento, numa, numa, num processo de treinamento, capacitação e busca desenvolver, crescer do ponto de vista técnico, mas não está aparecendo, você não está sendo vista nos dias de hoje, isso importa muito, por conta daquela distração que eu falei no começo, né? É uma distração absurda e muitas vezes a gente está com uma pessoa ali do nosso lado que poderia estar solucionando algo através do seu produto ou serviço que a gente nem a conhece, né? O que mais você vai descobrir hoje, mulher? Porque tudo que você tentou antes não funcionou como deveria. Com certeza. Por quê? Porque se você fica só no quinteto do conteúdo, você está com um problema grande, tá?
Vamos lá. Quarto ponto, a gente vai aprofundar cada um deles depois. O que muda quando a estrutura certa é instalada? E muitas pessoas não sabem, algumas pessoas me perguntam, mas o que é essa estrutura? Por que você fala tanto de estrutura? Porque o que significa essa estrutura? Qual é o impacto dela no meu negócio? Eu tenho estrutura ou eu não tenho? Né? E até a gente desenvolveu, depois a gente pode mandar para vocês, um quiz, tá? Que é uma coisa bem simples de responder, e ele detecta, ele faz um diagnóstico do que você já tem no digital hoje, o que você já implementou, independente se você tem 1, 2, 5 anos. Qual a estrutura que você tem e que você ainda não tem, que você deve instalar no seu negócio. E por último, o caminho para sair desse ciclo repetitivo, cansativo, exausto, que é a frustração de parece que a gente tira da nossa cabeça todo o nosso conhecimento e coloca ali no feed, né, do Instagram e em outros pontos de contato. Parece que já zerou. A frase que a gente escuta aqui muitas vezes é essa. Parece que eu já, de 20 anos que eu estudei, parece que eu já zerei a minha mente, já coloquei tudo para feed, tudo para criativo, já contratei social media e as coisas ainda não acontecem, né? Então, assim, mulheres, no digital existe uma curva. Todo o digital ele é como um produto físico, tá? Quando você abre uma loja, por exemplo, uma loja física, você não vai lá chegar em 24 horas, abrir a loja, reformar a loja, customizar e colocar todo o estoque para dentro e treinar a sua equipe e abrir a loja, está abrindo as portas em um dia. Não é assim. No digital, é a mesma coisa. Existe um processo que precisa ser instalado para que você tenha força motriz de venda, para que você consiga alcançar as pessoas e consiga ter resultados. Só que, infelizmente, ah, ah, alguns movimentos de escolas de marketing digital aqui no Brasil ensinaram que não, que basta você postar lá durante 90 dias, mandar 3 e-mails, né? E fazer 12 lives, uma por semana, e você vai vender, vai ficar rico em meio ano. E infelizmente não é assim, tá? Aqui na agência a gente tem o hábito de ser muito pé no chão quando o assunto é promessa. A gente não faz promessa de cliente quando chega cliente, você vai faturar, você está faturando 5 mil, você vai passar a faturar 30 em 2 meses, você vai passar a faturar 80. A gente nunca faz isso. Por quê? Porque o resultado do processo é um resultado que não depende só de nós, é um resultado que depende da cliente, e é também um processo de amadurecimento e de curva de crescimento normal, né? É como uma criança, você não consegue colocar uma criança de 1 ano correndo numa velocidade do ponto de vista ergonômico com perfeição. A criança vai engatinhar, ela vai treinar, levantar, vai segurar a mãozinha, vai balançar, vai flexionar ali o joelho, vai dar os primeiros passinhos, né? Tudo com processos, para que depois ela corra com 4, com 5 anos. E não é muito diferente do digital, só que as pessoas, não sei por quê, se permitem, né, ser enganadas de que em 1 ano muitas coisas vão acontecer. Então, quando a gente conheceu alguns conceitos de uma nascente americana, que é a escola onde eu escolhi trabalhar e me posicionar aqui no marketing digital, eu percebi que era a escola mais coerente quando o assunto é venda. Eu não sei se vocês conhecem um pouco da minha história, mas eu atuei na área da saúde durante 30 anos, 31 anos ao todo, considerando lá a partir dos 20, né? Então, um pouquinho antes já trabalhava, e eu percebi, mulher, depois de muitos anos de atuação, buscando conhecimento, assim como vocês vêm buscando, que havia uma disparidade enorme entre aquilo que eu sabia, entre aquilo que eu sabia apresentar, entre aquilo que eu sabia vender. Então foi onde eu fui buscar esse tipo de conhecimento. Quando eu completei 22 anos na educação física, já com carreira acadêmica terminada, com anos como professora universitária, com mestrado e com doutorado,
depois do doutorado, eu despertei muito para essa área, me despertei muito para essa área da gestão e do marketing, em, em 2011, tem tempo já. Só que de lá, então, foi justamente o ano 2011 onde o marketing digital começou a nascer no Brasil. E quando eu conheci que havia um caminho para que eu pudesse produtivizar, que é a palavra que eu gosto, né? Ou empacotar o conhecimento, entregar para as pessoas de uma maneira simples, assim como se eu tivesse uma sala de aula com vocês, eu entendi que seria aquilo que eu queria fazer para o resto da vida. E aí eu comecei, então, a migrar. Um primeiro ciclo de atuação foi na educação física, então eu chamava professores que eram mestres e doutores, para desenvolverem os seus produtos. Então, eu trabalhei com grandes atletas olímpicos, tive uma passagem intensa pelos bastidores de alguns grandes players que são grandes hoje. E lá por 2019, mais ou menos, eu comecei a querer sair do casco da tartaruga e comecei a querer desenvolver o meu negócio, não mais para os outros, não mais como prestadora de serviço apenas, mas também para o meu negócio. E ali, mulher, eu vi que falar de venda, falar de marketing digital, havia muitas correntes no Brasil, havia uma mistura de tendências, de posicionamento, né, de pessoas que gostam de vir para cá e alugar coisas, né, alugar carro, alugar casa, alugar bolsa, para aparentar que estão faturando 200 mil reais por mês. E eu decidi que eu faria um processo diferente, um caminho diferente. Mas os primeiros 2 anos, 3 anos também foi intenso para mim. Então eu sei exatamente o que vocês estão passando agora, que é esse ciclo de repetição, que é essa estrutura que não existe, que parece que você anda em círculos, né? E que talvez vocês já tentaram de tudo. Talvez alguns já estejam quase saindo, quase desistindo. Eu conheço mulheres que quase desistiram porque ficaram exauridas desse processo de postar conteúdo, criar conteúdo, vender conteúdo, onde o core do trabalho delas era o conteúdo, ok? Então, se você já tentou de tudo e, mesmo assim, postou com consistência, né? Aquela frequência diária, mesmo gripada, mesmo cansada, você está lá, você está fazendo conteúdo, gravando vídeos, né? E mesmo assim, você investiu numa agência, ou você contratou uma pessoa para trabalhar ali como social media e fazer os teus criativos, né? Se mesmo assim você fez mentoria de posicionamento, tentou um tráfego pago, comprou mais cursos de marketing digital, entrou naquela corrida do rato de colocar muita informação na cabeça e parecer que não sabia fazer o que fazer com ela, né? Você está no lugar certo, mulher. Por quê? Quando eu conheci a Natália, nós passamos a dividir um espaço e depois passamos a dividir ideias e sonhos, né? Vai completar 2 anos. A gente viu assim um alinhamento muito grande entre olhar para tudo isso que está acontecendo no Brasil, pessoas prometendo demais, pessoas alugando coisas para parecer que estão faturando, mulheres exaustas, mulheres que vêm do offline, mas que estão exaustas. Nós decidimos trabalhar com coisas simples, tá? Então, é como se você adotasse uma criança, tá? Hoje, e, e você percebe que depois que ela está 15, 20 dias com você, que ela tem muitas necessidades. Ela tem necessidades de alimentação, de vestimento, de educação, de carinho, afeto, vacinas, médicos, testes, exames. E aí você olha para esse conjunto de necessidades e você tem que escolher uma ou duas coisas. O nosso trabalho é mais ou menos isso. Então, o que a gente vai propor aqui para vocês é o feijão com arroz. Ninguém que está no marketing digital, ninguém que vende algo pode não ter o seu feijão com arroz. Todas as pessoas precisam ter o seu feijão com arroz pronto, rodando, funcionando, porque ele é a base que vai impulsionar todo o restante, tá? Vamos avançando.
Se vocês tiverem dúvida, podem colocar no chat, tá? Depois a gente vai abrir um tempinho aqui para conversa. Então, mulher, se o resultado, depois que você fez isso tudo, e seu resultado continua desproporcional, né, ao que você sabe, ao que você já construiu, há algumas coisas aqui que talvez você nunca tenha escutado, né? Você não falhou, essa é a boa notícia, tá? Que a sequência estava errada. Que sequência? A sequência com que você fez as ações, aquilo que você precisa priorizar, precisa mudar daqui para frente, tá? Não é falta de esforço, então, não é falta de conhecimento, não é o nicho. Ah, mas o meu nicho já está esgotado, Vanessa. Tem tanta gente já vendendo sobre educação infantil, tanta gente vendendo sobre relação mãe e filho atleta, tem tanta gente vendendo já imóveis, parece que eu estou cansado, parece que eu sou mais um, né? É realmente essa sensação que profissionais que não têm estrutura e que não olharam ainda para o seu ativo escondido têm de uma forma muito frequente, tá? Então, você precisa instalar a estrutura certa antes de mandar você criar conteúdo. É isso que inverte totalmente a lógica do que você com certeza aprendeu aí nos cursos de marketing digital, tá? Então, qual que é essa inversão? Que o mercado nunca ensina, né? E aí eu sempre falo aqui para a Natália que a gente observando, né? A gente vai observando os gigantes do marketing digital e a gente vê assim, ó, os caras estão fazendo, na real, nos bastidores, algo que eles não estão ensinando, né? E aí, talvez aqui tenha um ponto muito, muito, muito importante. Se você entender isso aqui, você com certeza vai escolher caminhar próximo a nós, tá? Então, qual que é essa inversão? O mercado te ensinou fazer conteúdo, 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 marcar presença em eventos presenciais, fazer networking, faz mais conteúdo e vai em evento, e ganha seguidores e compra seguidores, né? E espera, aí vai, volta mais conteúdo, vai mais para eventos de classe, eventos de categorias, né, nichadas, tem seguidor entrando, seguidor curtindo, seguidor comentando, e você vai esperando, né? Você vai fazendo Reels, live, caixinha, live stories, até gaguejei aqui. E depois é que vem a venda, né? Não é assim que vocês aprenderam? Coloca para mim no chat aí, sim ou não? E aí tem uma ordem que funciona e que eu ouso dizer que nenhum de vocês usa essa ordem, que é começar por uma oferta estruturada. Ah, mas como assim, Vanessa? Como assim que eu vou começar por uma oferta estruturada se eu sou professora e já trabalho há 40 anos com isso e eu não tenho nada ainda? Como que eu vou começar por uma oferta estruturada? Você vai aprender hoje, tá? Então, ter uma oferta estruturada não é fazer conteúdo, não é fazer posts, ok? Ter uma estrutura digital funcionando não é fazer somente post criativo no feed, stories todos os dias, mostrar o seu café da manhã, a sua hora na ginástica, o seu filho, o seu neto, mostrar o que você está fazendo durante o dia, sua vida pessoal, compartilhar momentos, compartilhar estudos, compartilhar clientes, fazer lives, engavetar essas lives. Eu conheço uma pessoa extremamente capaz, competente. Eu tenho certeza que daqui a pouco ela vai chegar aqui. Ela já fez umas. Ela está há uns 4 anos, mais ou menos, fazendo lives toda semana. Então, vocês façam as contas. Quantas semanas tem num ano, gente? 70 e poucas, né? 82 semanas, é isso? 58 semanas. Imagina, ela tem 230 lives gravadas e ela não faz nada com isso. Gente, isso é tão sério, porque o que uma mulher madura quer, certamente não é perder tempo, né? Não é mais perder tempo, perder dinheiro. É otimizar, é usar tudo aquilo que a gente já fez, já conquistou, já batalhou, para trazer para cá para o digital, para ajudar as pessoas. Então,
Quando a gente pensa numa oferta, né, eu não sei em que nível aqui que a gente está conversando, né, de uma forma geral, mas essa ordem que funciona é uma oferta estruturada, uma estrutura digital mínima, que é um feijão com arroz, um conteúdo com função, não lá o postar pelo postar, tá? E a venda consistente. Agora, se você está aqui, já viu o que, que significa uma oferta, ótimo. Se você não viu, você vai escutar rapidamente eu explicar para quem ainda não viu, tá? Uma oferta, mulher, não é você colocar conteúdo, tá? Colocar conteúdo é uma maneira de você melhorar o nível de consciência da sua cliente, do seu cliente. Então, para um corretor de imóveis ter uma oferta estruturada não significa ir lá e postar um terreno ou uma casa que está à venda na sua imobiliária. Tá? Uma oferta estruturada significa trazer aquele produto ou trazer o serviço com uma clareza tamanha que o seu cliente vai ter um caminho super facilitado quando ele quiser comprar de você. Se você tiver o produto aqui e aqui o teu WhatsApp, tá? Que é o que quase todo mundo tem, um WhatsApp conectado na bio, né, do Instagram. Muitas vezes o cliente vai te chamar no WhatsApp e vai fazer 1000 perguntas sobre o teu produto. Ele vai te perguntar qual é a metragem do terreno, se o terreno é plano ou tem declive, se tem cachoeira, se tem lago, se tem autorização para construção vertical, ou se é comercial, ou se é terreno urbano ou terreno rural, né? Se é terreno, se é área que pode alugar para Airbnb ou se não pode, porque tem alguns condomínios que têm regras próprias, né? Condomínios fechados. Então, isso, quando você não tem nenhuma estrutura, ele vai ficar ali no Instagram, fazendo muitas perguntas e você não tem garantia nenhuma de que ele vai comprar. E muitas vezes você perde o quê? Tempo, que é a queixa de quase todas as corretoras. O tempo de atendimento. Só que aí, enquanto você está dando atenção para a sua cliente, você tem as necessidades que rolam por trás de um negócio imobiliário, as notas fiscais que tem que gerar, outras demandas internas administrativas. Então, quando você tem essa estrutura rodando, o que é uma estrutura aqui no exemplo do mercado imobiliário? É uma cliente que olhou o seu Instagram, recebeu uma oferta tem lá um terreno, uma imagem, um vídeo, né? Ela foi estimulada a pensar que aquele terreno pode ter ali a cabana dos sonhos, a casa dos sonhos, ela pode levar a família, ela pode levar o filho, ela pode fazer uma festa de aniversário, ela pode passar um final de semana no sossego, respirando ar puro. Ela tem que ser estimulada para isso. A venda precisa levar ou para a dor ou para o desejo. Se você tem um Instagram só com uma coisa chapada lá e uma informação técnica, é 1000 metros quadrados, tem cachoeira, você não leva, não conduz, você não estimula o cérebro reptiliano da sua cliente, do seu cliente, de modo que ele consiga se ver dentro daquele terreno, tá? Então, uma estrutura ela se interessou, ela quer saber o preço, ela quer saber detalhes. Quando ela entra naquela postagem, ou ela recebe uma postagem, um link, ela tem as informações facilitadas, ela não precisa ficar horas conversando com você. Então, ela reduz o tempo de atendimento, você consegue priorizar outras ações e você dá qualidade, você mostra que você está inteira no negócio, você está comprometido em fazer aquilo funcionar de uma forma rápida. Quantas vezes, mulheres, vocês já tentaram comprar de alguém e não souberam como? Semana passada a gente passou isso aqui. Eu recebi de uma amiga uma oferta, ela dizendo: olha, isso aqui é o meu sobrinho, vejam que bacana, lá no grupo das professoras da UFS que eu recebi. Vejam que bacana isso aqui, eu recebi de um sobrinho que está fazendo esse trabalho, eu achei fantástico, eu achei que vocês vão gostar para o Dia das Mães. Eu imediatamente cliquei e vi que era um produto muito bacana, inteligente, gostoso, era algo que propunha ali um jogo entre mães e filhos, né, com cartinhas e tal,
para trabalhar a memória, criar memórias visuais e trazer os rituais da família, a história, né? E eu tentei comprar e não consegui. Aí eu pensei, não, quem sabe eu estou vacilando, né? Talvez tenha alguma. Eu mostrei o link para 2 pessoas, ninguém conseguiu comprar. Aí eu tive que arrastar umas 3, 4 vezes o Instagram, lá embaixo, aí tinha um link. Quando eu entrei no link, não me levava a lugar nenhum. Não me mostrava o produto, não falava do que era, quanto era o produto. Eu saí, mudei de ideia, não comprei nada. Então, quantas vendas a gente deixa de fazer porque a gente não tem estrutura digital, não é? Então, mulher, é, essa ordem precisa começar pela estrutura. E aí, eu gosto de falar isso porque quebra muita crença de quem tem vergonha de ofertar. Eu era a pessoa mais envergonhada para ofertar. Por quê? Porque a gente foi criado numa época, né, 1970 e 80, onde quem tinha dado certo na vida era quem sabia ensinar, né, porque foi o auge da valorização dos professores, ou você sabia fazer, ou você sabia ensinar, né? Quem era o vendedor? Quem não tinha dado certo na vida. Então, isso foi uma crença que eu precisei quebrar lá em 2011. Que aí comecei a entender que, pelo contrário, que todos os profissionais, né, todas as profissões, inclusive o médico e o advogado, que classicamente na ordem de hierarquia e valorização são os mais valorizados, né, na nossa cultura brasileira, inclusive eles precisam aprender a vender. Por quê? Se eles não vendem um produto ou um serviço, eles vendem a si próprios. Eles vendem um profissional gabaritado que precisa ser valorizado, reconhecido, precisa criar autoridade, ser respeitado para que aquela pessoa, aquela cliente, o contrate, ou os seus serviços, ou uma cirurgia, seja lá o que for. Então, mulheres, essa valorização do que é a venda, ela é necessário você fazer isso cada vez mais, mesmo que você já esteja no digital há mais tempo, tá? Porque aí você não vai se sentir sabotadora, você não vai achar que você está sendo blogueirinha, que você tem que fazer coisa de hype, de moda, que não, gente. Aqui é o seguinte: esse ambiente que eu estou com vocês aqui, para mim, é uma sala de aula. Da mesma maneira como eu trabalhei 28 anos no ensino superior, tá? Da mesma forma como se vocês estivessem aqui na minha agência, aqui na frente. Então, com a mesma seriedade no sentido de compromisso, com a mesma dignidade, eu acredito que isso aqui pode ajudar, sim, uma pessoa. Então, eu tenho que ter convicção de que aquele meu conhecimento, aquele meu produto, aquele meu serviço pode resolver um problema, sim. E aí, problema, leia-se. Pode ser uma dor, pode ser a falta de um conhecimento, pode ser um filho que está em casa chegando com problemas relacionais, pode ser um terreno que eu quero comprar e eu não estou encontrando, pode ser um presente do Dia das Mães que eu quero comprar e não sei onde comprar. Então, a solução do problema são N possibilidades, tá? E aí, mulher, ativo escondido é aquilo que faz você se valorizar. Cada um de vocês que está aqui tem um valor, tem uma história, tem um DNA, tem um jeitinho de fazer a coisa. E é esse ativo escondido que vocês precisam refletir a partir de agora, tá? Quem gosta de pensar com lápis e caneta na mão, pega aí para a gente trazer algumas reflexões e você sair daqui desse webinário, pelo menos com uma pista de qual que é o teu ativo escondido, tá? Vamos lá. Você já tem ele, ok? Ele já está aí. Ele já nasceu na sua jornada. Ele já é algo, um ponto valoroso que você acha que faz parte, né? Ah, o cara ali do lado tem algo parecido. Não tem. Esse ativo escondido, ele ainda não foi transformado em produto digital com estrutura de venda. Tá? E isso eu garanto para vocês, porque vocês vão ver cases daqui a pouco aqui de mulheres que passaram por nós e que depois que tiveram seus ativos lá saindo do profundo
o raso, saindo dos escondidos do seu posicionamento, tiveram valorização, resultados reais, tiveram vendas saindo, fechamentos, ok? Então vamos lá. Ah, mas é mais conteúdo? Não. É mais presença? Não. É uma nova habilidade? Não. Ah, eu vou ter que comprar mais um curso, Vanessa? Não. É o que você já tem. Só que já está aí. Só precisa a estrutura certa, tá? Está esperando essa estrutura certa. Então, mulher, o conhecimento você já tem. Você já tem anos de experiência real no seu mercado. Trajetória você já tem. Você já tem aí um endereço fixo, você já tem diplomas na parede, você já tem resultados comprovados, você já atuou com muitas pessoas, né? Você já tem uma autoridade conquistada, tá? E uma vivência também, que é o que eu acho mais bacana de trabalhar com pessoas maduras, né? O que só você sabe porque você viveu na pele aquilo ali. Muitas mulheres estão aqui porque viveram com os seus filhos, para depois pensar, poxa, mas espera aí, outras mães também devem ter os mesmos problemas que eu tenho. Outras pessoas sentiram na pele por quê? Porque sentiram que aquilo que ela sabia, ainda poucas pessoas conheciam. Então, algumas de vocês foram os seus, têm as suas trajetórias transformadas por alguma dor, né? E que querem cantar para os quatro cantos do mundo qual que é a solução. Às vezes é uma mulher, como no caso de uma cliente que a gente teve aqui, ela teve uma dor, ela passou um problema pessoal, e ela encontrou uma solução, e ela viu que aquela solução poucas pessoas conheciam. E aí ela vem para o digital. E o digital, mulher, ele é o melhor caminho para você vir. É o melhor caminho para você estar. Ok? Então, quando o ativo escondido é encontrado, vejam aqui, nós temos 5 cases aqui, tá? O que aconteceu com a Priscila? Priscila é especialista ela é estrategista de investimentos em São Paulo. Ela é corretora de imóveis, tá? Antes ela passava meses sem vender, passava 2 meses sem vender, aí fazia 3 vendas no terceiro mês, aí passava mais 40 dias sem vender, e aí fazia 2 vendas. E ela não tinha uma estabilidade. Ela não tinha entendido ainda que ali tinha um ativo dela. E quando nós mexemos nesse ativo da Priscila, vocês lá no nosso feed tem vários vídeos falando do case dela. Nós tiramos ela de uma posição de uma corretora de imóveis e transformamos ela e tudo que ela sabia, o expertise dela, num posicionamento de estrategista de investimentos, porque já era o que ela fazia. Vocês entendem? Ela já era estrategista de investimentos. Ela já era a pessoa que tinha uma cartela de clientes que pediam para que ela buscasse estúdios em São Paulo. Só que ela não focava só no estúdio, ela buscava apartamento de 2 quartos, apartamento de 3 quartos, terreno, casa, aí vinha alguém pedir estúdio, mas observando o comportamento dos clientes dela, a maioria pedia estúdios. Então ela precisou escolher, ela no começo estranhou, foi um pouco desafiador trabalhar isso na Priscila, mas rapidamente ela entendeu que se ela focasse, que se ela trouxesse esse posicionamento que já era a história dela à tona, muitas coisas melhores aconteceriam. E realmente aconteceu. 3 milhões de vendas nos primeiros 30 dias, tá? Já a Liana é uma gestora de marcas daqui de Florianópolis. A Liana é muito conhecida. A Liana ela é gestora de marcas de restaurantes muito conhecidos daqui, como o Rancho Açoriano, Macarronada Italiana, Família Librise, né? Ela é a pessoa que faz ativações de marcas, eventos, traz parcerias. A Liana é espetacular como gestora de marcas. E quando nós a conhecemos, através de um grupo de mulheres, nós entendemos que a Liana era um baita potencial para também estar no digital, entregando o seu expertise de outras formas, de modo que ela tivesse várias fontes de renda, além daquele trabalho que ela já fazia
presencialmente no offline há 22 anos, tá? Então, trabalhamos essa questão, a estrutura dela, ela fez um lançamento numa casa com várias marcas que já tinham uma ação ali já planejada. Nós entramos com a proposta de ela fazer uma oferta ao vivo e online. Criamos a estrutura com carta de vendas, de modo que a pessoa ao vivo pudesse clicar, pudesse comprar e pudesse ali já ter o seu atendimento, né? E ela fez 19 vendas no primeiro lançamento, tá? E aí vemos com a Débora, nossa nutricionista, que também atendia genericamente, 4 anos no digital. O que ela fazia nesses 4 anos? Ela tinha um atendimento presencial em Tubarão, num consultório, a Débora Berti é de Tubarão, e ela atendia as pessoas ali, ela cobrava 95, 120, R$ 150 a consulta. E nos últimos 4 anos ela entrou no quinteto do conteúdo. Post, live, caixinha, stories, reels e muitos vídeos e muito posicionamento de professora, mas sem ensinar, né? Enfim, e aí nós trabalhamos esse ativo escondido da Débora, trouxemos à tona aquilo que ela já fazia muito bem, que era o trabalho com mulheres que têm lipedema, né? E trouxemos uma estrutura da Débora. Hoje ela tem muitos produtos digitais, ela ficou muitos meses conosco. A Débora foi uma cliente de coprodução nossa, então é uma cliente que a gente olha de uma forma diferente, quando ela tem um potencial diferente, a gente se interessa, né, por esse potencial e ajudamos a Débora a construir vários produtos com a sua plataforma própria. E já no primeiro mês, mulher, ela quadriplicou o ticket médio dela. Tá? Então, ela não tem mais consulta a R$ 150. Né? Os produtos da Débora são valorizados, ela passou a se valorizar, a se conhecer mais. Aí tem o caso da Celine, que ela é uma arquiteta, ela é uma número 1 do Brasil, eu posso dizer assim, em desenvolvimento de projetos de quiosque para shopping. Tá? Então, boa parte desses quiosques que você vê aí pelos shoppings do Brasil são desenvolvidos pelo time da Celine. O escritório dela é aqui na Palhoça. Ela nunca tinha vendido online, ela tinha feito só alguns ensaios, assim, usando o WhatsApp só. E nós criamos essa estruturamos uma mentoria high ticket para ela. E ela vendeu já no primeiro mês 2 mentorias de 5 mil e ficou bem satisfeita. A Celine é uma profissional de altíssimo gabarito, mas ela tem um escritório que movimenta muito, né? Graças a Deus ela tem muito sucesso, ela tem projetos já para vários cantos do mundo, ela é premiada e ela fez um ajuste ali na rotina dela para que ela pudesse dar mais atenção para o digital ainda esse ano, né? Então ela começou, mas teve que parar e a gente está aqui na espera que esse ano ela retome com as mentorias, mas teve já resultado nos primeiros 30 dias, tá? Então percebam que tem uma linha em comum aqui, tá, gente? Não sei se vocês estão percebendo. E aí tem o case da Edna, é a Edna Cris, que é uma cabeleireira aqui da região, que ela foi morar na Arábia Saudita. A Edna morou na Arábia Saudita por alguns anos e ela atendia aqui na nossa região, eu era cliente dela, e ela sempre externou uma vontade de ter algo no digital. Não tinha estrutura nenhuma, apenas postava os vídeos dos atendimentos ali no salão dela, né? E nós criamos toda uma estrutura para ela, e as primeiras vendas aconteceram em 48 horas, né? Então a Edna hoje tem e-book, tem mentoria, tem produto gravado na plataforma, muito bem estruturado, uma área de vendas bonita, colorida. Então são cases, mulheres que elas tinham em comum algo, né? Todas as mulheres que passaram por aqui, essas 5 que a gente trouxe hoje, tinham esse ativo escondido, esperando sem ser encontrado, né? Percebam que cada uma delas nós precisamos olhar e dar sugestões de caminhos, ok? Aqui, mulher, tem algo muito importante, né?
E aqui está a resposta para quando você pergunta, mas tá, Vanessa, que história é essa de estrutura? O que que é uma estrutura? Tá? A estrutura é baseada em 3 pilares, tá? Uma estrutura que vende, ok? Não é só uma estrutura que onde a pessoa chega, curte, comenta, passa a seguir e vai embora. Porque, gente, seguidor não paga boleto, né? Ter lá 100 mil seguidores é uma beleza, desde que pelo menos 30% desses seguidores você possa ter contato com eles, tá? E se você usa só o Instagram conectado no seu WhatsApp, você não tem como saber, porque você não tem como um mecanismo, né, de quem comenta e quem curte e quem passa a ser seguidor. Se você não tiver uma estrutura de integração com outras ferramentas que façam com que aquela pessoa entre numa lista e você consiga se comunicar com aquela pessoa, você não tem contato com ele. É como você ter uma loja presencial, com uma vitrine linda, onde a pessoa passa na frente da vitrine, olha, dá um tchauzinho e não entra, porque não tem um mecanismo de oferta clara ali naquele processo. Então ela passa, olha, dá um ok, bonito, mas não compra, certo? Quais são esses 3 pilares então, mulher? Oferta antes do conteúdo. Sem oferta não existe venda. Existe entretenimento, e é o que boa parte das pessoas fazem hoje nas mídias sociais, né? Scroll lá, rola, 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 rola o feed de um, de outro, vai para aqueles vídeos genéricos, vai para aquela área que o Instagram oferece sugestão, né, de vídeos. Quando você vai ver, piscou, você passou 1 hora, não é mesmo? 1 hora que você poderia estar com a sua família, que você poderia ter treinado, ter praticado atividade física, ter lido, ter feito outras coisas mais, que edificam mais, né? Mas é sobre isso. Ali, o jogo do Instagram é sobre isso. É sobre quem ganha mais atenção. Tá? Por isso que tem dancinha, por isso que tem videozinho que viraliza, porque todas as pessoas estão procurando fazer coisas para chamar mais atenção. Mas se você entrar nessa, mulher, eu garanto uma coisa para você: exaustão, burnout, cansaço, na certa. Ok? Então, a oferta, mulher, precisa existir antes de qualquer post ou campanha. Nós entendemos, é uma escolha nossa, com base em observação, em estudo. Tanto eu como a Natália, nós duas juntas já somamos 15 anos de marketing digital, de treinamentos, capacitações, workshops, viagens e certificados. Nós acreditamos que o posicionamento acontece pela oferta. Ah, mas como assim? Eu não tenho que primeiro falar do conteúdo, eu não tenho que primeiro gerar a dor para a pessoa ver se ela se enxerga naquela situação da dor, para trabalhar o nível de consciência dela para depois ofertar? Não. É exatamente a, a inversão disso. Nós acreditamos que se você já e aí tão somente para mulheres que são experientes e maduras, tudo o que eu estou falando é para este contexto. Para uma garota que acabou de sair da graduação como arquiteta, como fisioterapeuta, se ela vier para cá e fizer uma primeira oferta sem ter nenhuma experiência, ela vai errar. Ok? Então, gente, essa estratégia, tudo que nós fazemos aqui, o nosso método é desenvolvido para mulheres maduras, certo? Então, o mercado não compra profissional experiente, compra solução específica para problemas específicos. Vocês já perceberam que a automação do Instagram parece que lê a cabeça de vocês, né? Quando vocês têm um problema, por exemplo, eu tenho que trocar o pneu do meu carro. Se você começar a falar para 1, 2, 3 pessoas que você está com um problema no seu pneu, na sua roda, seja lá o que for, e você começar a procurar lá na busca do Google ou em alguma IA, onde tem loja que vende pneu, roda, você já percebeu que no dia seguinte vai chover de oferta de roda e pneu para você? É exatamente isso, porque você não está procurando o João que vende a roda, você está procurando a roda. Pessoas compram de pessoas, isso é a mais pura verdade. Eu concordo totalmente com o Joel J, quando ele criou essa frase.
Porém, se você apenas posta conteúdo, a única coisa que você faz é preparar o seu cliente para comprar da sua concorrente. Ok? Se você tiver uma solução ali, você quer trabalhar com mães. Vamos pegar o caso da Alexandra aqui. Mães de atleta, tá? Se a Alexandra simplesmente começar a postar conteúdo, 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 conteúdo e colocar tráfego nisso, muitas mães de atletas vão olhar o conteúdo dela, vão se interessar. Somente. Ah, mas elas podem me chamar no direct. É, mas elas vão te chamar no direct. Ah, mas e se eu tiver o meu WhatsApp integrado no link da bio do Instagram? É, você pode ter. Mas o tempo que você vai ficar com essa mãe, a falta de organização que você vai demonstrar por não ter uma página de vendas, por não ter um PDF bacana, bonito, apresentando o seu trabalho, por não ter um material onde ela possa clicar e ver as possibilidades, os formatos de atendimento que você tem. Tudo isso, mulher, é profissionalismo, é qualidade no atendimento, é redução do seu tempo de atendimento. Ok? Então, o conteúdo atrai, mas é a estrutura que fecha. Porque se o conteúdo estiver sozinho, ele ajuda você a refletir que você está errada, que você precisa, que você tem realmente essa dor. Mas ele não leva a cliente a compra, ao fechamento. Ou, na pior das hipóteses, você dificulta o fechamento. Por quê? Porque você não tem a estrutura, porque você não tem as informações organizadas, certo? Porque você dificulta. Quando você dificulta a jornada da compra, mulher, você permite que entre uma ligação de uma pessoa, que alguém chega, um problema surgiu, e aí ela sai fora. Quantas vezes vocês mesmas já fizeram isso? Clicaram lá num lugar, foram para um outro lugar, com vontade de comprar, às vezes, um e-book, né? Uma coisa que tem uma compra imediata, que não tem objeção, e aí alguém chega, aí você mesmo passou a mão lá, cadê aquele fulano que eu tinha gostado tanto dele, daquilo que ele estava falando, tem tanto a ver comigo, mas eu não acho mais a pessoa, né? Não é mesmo? Então é isso, é sobre essa atenção, é sobre essa estrutura mínima que facilita a jornada da compra. Clareia, quebra objeção, traz motivação. São várias coisas que uma estrutura digital oferece, ok? Então, a estrutura certa, ela trabalha quando você não está trabalhando. Isso é um ponto, mulher, que eu particularmente sou encantada pelo digital, porque quem não quer parar de trocar tempo por dinheiro? Vou quebrar o protocolo aqui, Natália, pela segunda vez. Vou parar de compartilhar. Eu quero ver o chat agora, tá? Vamos lá. Quem não quer parar de trocar tempo por dinheiro? Me digam aí. Vou parar a apresentação aqui. Coloca no chat aí. Quem não quer parar de trocar tempo por dinheiro? Ai, mas eu não sei nem o que é isso, Vanessa. Como assim? Vamos lá. Quem é professora do ensino infantil, médio, superior, seja lá o que for? Você ganha por hora, não é? Você não tá, seu contrato não é por hora, 20 horas semanais, 40 horas semanais, dedicação exclusiva, tal. Então, se você tem essa relação entre tempo e faturamento, resultado, salário, né, gratificação, você está trocando tempo por dinheiro. Você só ganha quando você trabalha. Pode fazer as perguntas aí no chat, tá? Você só ganha quando você trabalha. Se você não trabalhar, você não ganha. A menos que vocês tenham, seja uma concursada lá e você faltou e mesmo assim você tem aquelas horas cheias. Só que se você começar a faltar muito, 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 alguma coisa vai acontecer, não é? Você vai ser chamado a atenção, alguém vai dizer, olha, você não vai fechar o conteúdo do ano, tá? E aí, mulher, como que eu faço para parar de trocar tempo por dinheiro? Cada uma de vocês aqui tem um conhecimento, tem um servir, tem algo que fez nos últimos 10, 15. Eu tenho curiosidade de saber, coloca aqui no chat para mim, mulher. Quanto tempo você faz aquilo que você já faz agora? Você, a Lisiane aqui é terapeuta, né? Há quanto tempo, Lisiane?
1 ano, 5 anos, 10 anos, 15 anos, coloca aí para mim, em anos, tá? Em 5 anos, 10 anos, pode ser só o número, tá? Para a gente ganhar tempo aqui. Natália, você consegue fechar essa janela aqui para mim? Pode passar, já tirei a câmera. Só tem um barulho aqui, gente, só um pouquinho que a gente vai fechar a janela aqui enquanto vocês respondem, tá? Coloca ali para mim, gente, quantos anos? Ó, quase 3 anos, psicóloga há 8 anos. Então, assim, gente, como é que eu faço para parar de trocar tempo por dinheiro? Você precisa entrar na seguinte reflexão: o que eu sei, o que eu aprendi, o que eu construí, o que eu treinei, resolve uma dor de alguém? Traz uma solução? É um produto ou um serviço? Existe uma forma de eu entregar este meu conhecimento sem estar relacionado diretamente com o tempo, de modo que quando eu estiver num sábado passeando com a família, alguém pode ter a oportunidade de ter contato com o meu conhecimento, comprar um curso meu, um e-book, ou uma mentoria, ou um workshop, ou seja lá o que for, e resolver uma pequena solução com o meu conhecimento, mesmo que eu esteja viajando com a minha família, mesmo que eu esteja dormindo. Para pensar, mulher, que fantástico que é. Você dorme as suas 8 horas por dia, aí você acorda às 6:30 da manhã, e você olha, pega o teu celular e tem uma notificação de venda, certo? Então, o que que é isso, mulher? É quando você entende a lógica do digital. Ah, mas o digital, então, não é só para eu encher a agenda? Você pode encher a sua agenda. Você pode usar o digital, o Instagram, ou seja lá o ponto de contato que for, para falar dos seus serviços, da sua entrega, do seu produto. Mas existe algo mais por trás disso, é quando você tem o potencial de entregar o seu conhecimento para pessoas de qualquer lugar do mundo, a qualquer hora, independente do fuso horário de onde elas estão morando, certo? Então, alguns que estão aqui têm negócios físicos que eu sei, e alguns eu não conheço, mas alguns têm produtos presenciais, né? Então, o potencial de escala do digital, para quem tem um negócio físico, que depende 100% disso, é um pouco mais limitado de fato. Mas para quem não tem produto físico, nem serviço presencial, o digital ele pode ser 100% escalável. Você pode vender para uma mãe que mora nos Estados Unidos, né? A Alexandra pode vender para uma mãe de atleta que mora em Londres, que mora em Dubai, em brasileiros. Ah, mas eu não quero traduzir, eu não quero falar inglês, eu não quero usar IA para traduzir o meu produto. Ok, você pode vender para brasileiras, mães brasileiras que moram em Dubai, na China, no Japão. Então, é pensar que o seu potencial, o seu conhecimento, ele pode ser empacotado, produtivizado e distribuído para pessoas de qualquer lugar do mundo. E tem um outro ponto que a gente defende aqui, que é o ponto do mix de produtos, né? Que pessoas pensam, ah, mas por que vocês incentivam as mulheres a ter vários produtos? Gente, olha só, imagina que, como é que eu vejo hoje a venda, tá? Antes eu via algo diferente e muito muito reduzido, a minha visão há 18 anos atrás, ela era muito reduzida do que era a venda e o meu conhecimento. Eu achava que eu tinha que implorar para as pessoas me valorizarem e me contratarem. Hoje eu vejo que eu tenho um conhecimento que pode ajudar as pessoas muito, que pode transformar a vida das pessoas, é, e as pessoas têm a oportunidade. O que que é o meu conhecimento? O que que é o meu conhecimento transformado num produto digital? É uma possibilidade daquela pessoa comprar aquilo, escutar aquilo e transformar a vida dela. Então muda completamente a visão, né? Muda quando você tem essa valorização, quando você entende a lógica do digital. E aí, se você vê isso, muitas coisas mudam na sua rotina, no seu falar, no seu no processo da gestão da sua rotina, porque você entende que as mulheres que se aproximam, quando elas não fecham um contrato conosco, são elas que estão perdendo. Porque
A gente sabe o valor que tem. A gente já circulou em N agências, a gente já circulou por muitas pessoas. Eu e a Natália, a gente até, eu vou falar aqui porque é uma sala fechada, né? A gente já se aproximou de gente muito grande nos últimos 2 anos. Gente que fatura muito alto. E estou falando com toda a humildade aqui do meu coração. 90% das vezes que a gente se aproximou, a gente se olha no final e diz: a gente já sabia isso, né? A gente pagou para estar aqui, mas a gente já sabia. A gente sabe fazer isso. Então, mulher, hoje, quando você pensa em parar de trocar tempo por dinheiro, é pegar o seu conhecimento e pensar de que forma que ele pode ser também servido de outros formatos. Então, é um e-book? Sim. Um e-book ajuda? Ajuda. É uma mentoria? Sim. É mentoria individual? É em grupo? É ao vivo? É gravado? É um curso de 8 módulos? Ah, mas eu sou corretor de imóveis, não tenho nada disso. Você pode, Adriano, criar um curso para corretores, um curso online para corretores. Tem N possibilidades para além daquele serviço físico e presencial. Você trazer aquele seu conhecimento para o digital. Uma pessoa que trabalha com estética, por exemplo, aqui, pode, além do serviço de ir lá e fazer a massagem, fazer o serviço técnico, né, na cliente, você pode ensinar outras esteticistas que estão começando. Gente, nós estamos num país, eu vou voltar aqui a compartilhar, né, a tela, antes que a Natália me apite aqui, que ela está aqui do meu lado, ela me controla, porque senão eu falo demais, tá? A gente está num país cheio de problemas, gente. A gente está num país onde temos N possibilidades de servir as pessoas, né? De pessoas que estão abaixo, só que a gente tem uma mania de, de olhar só para cima. A gente olha só para o cara que está faturando 500 mil por mês, o cara que está vendendo 10 imóveis por mês, eu estou vendendo só um. Ah, a professora que está no digital, que já faz 20 mil por mês, eu ainda estou começando. Ah, a clínica de estética. Desculpa, o arquivo de apresentação está onde? Está aqui, ó. Ah, a clínica de estética que fatura. 50 mil reais por mês, por quê? Porque já está ensinando. Então, gente, a educação no Brasil ao mesmo tempo que é um dos maiores problemas hoje no Brasil, é a educação, porque a mesma aula de matemática que você teve, não sei se a tia Beth está por aqui ainda, tia Beth, a mesma aula que você deu para a gente em 1974 ainda é dada hoje nos colégios. A minha filha está no 3º ano do fundamental, a minha caçula. Então, a educação no país ela é a pedra do sapato, mas para quem tem olhos em terra de cego, né? Quem tem um olho é rei. Então, que vocês sejam reis e rainhas ao verem que aquilo que vocês sabem pode se transformar num ativo digital. Tem alguém com... exatamente. Então, aquilo que vocês sabem, mas já tem o Joel J que vende o que eu vendo, já tem o fulano de tal que... Gente, nós estamos no país de 17 milhões de pessoas analfabetas. Eu tenho certeza que se você tirar o olho um pouquinho para cima, colocar para frente, tem muita gente pior que você, tem muita gente que não sabe o que você sabe. Se você olhar para baixo, então tem uma multidão de pessoas que precisam do teu serviço, do teu produto. Tá? Então, mulher, a gente precisa passar por isso, porque tudo que você tentou antes, até agora, funcionou pouco, ou não funcionou, não é? Então, vamos lá. Quem daqui já contratou agência e social media? Aí, o que eles entregaram para você? Presença e conteúdo, certo? Foram lá, bateu foto corporativa, colocou um blazer, a foto bonita, a maquiagem legal, o conteúdo ali bonitinho no feed, só que ignorou a estrutura de oferta. O cliente continuou passando ali, levando 40 minutos com você no WhatsApp, porque você não tem estrutura de oferta. Se você já contratou alguma mentora de posicionamento, aí ela foi lá, olhou o seu posicionamento, né, disse que você tinha que trocar o blazer ou a cor da camisa, a paleta de cores, a logo, né?
que você tinha que usar uma narrativa de identificação, tal. Aí ela construiu muito bem construída a identidade visual e a sua narrativa. Porém, ignorou a oferta que vende. Ou você já foi lá, já contratou, comprou nas plataformas, né, na Hotmart, na Eduz, na QFI, os cursos todos. Aí você enche a cabeça de informação, teoria, né? É a obesidade do conhecimento, mas não sabe implementar. Chega na frente de fazer, tá, mas espera aí. Legal, já eu vou criar aqui o meu curso com 10 módulos, tá, gravei. E agora? Como que eu faço? Como que eu faço para postar? Como que eu faço para integrar aquela postagem lá na plataforma com uma página de vendas? Como que eu faço isso? É muita informação, gente. Ou alguém aqui já contratou tráfego pago, né? E aí chegou gente, começou a dar audiência, começou a ter cliques, só que ignorou o destino para o tráfego. As coisas são soltas, né? Tá tudo solto. Então não é que não funciona para você. Entendeu? Não é que aquilo não funciona. É o que você contratou antes não era exatamente o que você precisava. Ah, mas alguém deve estar pensando assim: ah, agora vem ela dizer que presença não é importante, identidade visual não é importante, ah, narrativa não é importante, informação, teoria, ter subsídios, né, teóricos, ter informação científica, ter audiência, ter cliques, nada disso então é importante, Vanessa? Não, gente, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que num universo de necessidades de um profissional que vem para o digital, que inclui tudo isso aqui: presença, conteúdo, identidade, narrativa, informação, tráfego, audiência, cliques. Só que, gente, se vocês forem começar com tudo isso de uma vez só, vocês enlouquecem e perdem muito dinheiro. Então, o que que a gente fez? O nosso método é que tudo isso precisa ser implementado, mas é necessário que tenha uma base sólida, que essa base sólida vai dar solidez para tudo isso aqui que a gente falou. Conteúdo é importante, sim, mas o que eu estou dizendo é que ele sozinho não resolve. Tráfego pago é importante, sim, principalmente em 2026, mas se ele não tiver integrado a uma campanha, se a campanha não estiver rodando 24 horas na automação, se o seu post não tiver um CTA, que a pessoa clique, que é uma chamada para ação, né? A pessoa vai ficar ali, curtir, comentar e acabou. Ela não tem para onde ir. Ela não tem um caminho. Ela não tem a oferta clara. Vocês entendem? Então, é, tudo isso é muito comum, né? Essas soluções, elas partem de um lugar errado, de só olhar para o conteúdo, só olhar para a presença, só olhar para a intenção. A gente precisa da ação, a gente precisa da implementação. Então, nenhuma delas construiu a oferta primeiro, nem as nossas clientes que chegaram aqui. Vocês entendem? Então, gente, o nosso método é exatamente sobre isso. E ele é delas porque ele é nosso, né? Ele é delas, das mulheres. A gente tem um posicionamento aqui, nós escolhemos trabalhar com mulheres por N motivos, mas nós também temos clientes homens, né? A prova disso que o meu irmão está aqui, o Adriano, ele é nosso cliente, tem mobiliário em Rancho Queimado. Já estou fazendo teu pitch aqui, ó. Então, quem precisar de uma cabana bacana, com lareira, uma casa gostosa de madeira para passar no sítio, levar a família, pode chamar lá a Franca Lace Imóveis. E temos também o Edmilson Ortiz, que é um cara super conhecido aqui no mercado do jornalismo catarinense, né? Um jornalista bem conhecido aqui, na nossa extinta RBS, né? E teve conosco, criamos a estrutura para ele. O Edmilson ensina pessoas na questão da comunicação, de narrativa, que é importante sim, né? Mas ele veio para cá para criar a sua estrutura. Então, ali, mulheres, D de direção de estratégia, né? Delas também, porque é E de estrutura, L de em editorial, né, de mix de produtos. O segundo L são leads e funis, né? A de ativação de vendas e S de sustentar, de escala, né? Scale em inglês. Vou só fazer um parênteses aqui, porque a gente não sabe qual é quem é que está aqui conosco, né? O segundo L ali de leads, gente, né? Eu gosto sempre de fazer uma analogia bem bacana, bem simples, né? Bem basiquinha com a
A lista de leads hoje é a antiga página amarela, né? Que a gente, lá na década de 80, sabe, as páginas amarelas, que vocês tinham ali o nome e telefone de todo mundo, ou então a mala direta da década de 80, que a gente recebia um fax, né? Com a mala direta, informações chegavam ali a toda hora. Então, hoje é a lista de leads. Só que isso acontece no mundo digital. Então, ao invés de as pessoas só pararem na tua loja, entrarem na tua imobiliária, entrarem no teu Instagram, olharem, curte, comenta, segue, ela passa a preencher um formulário, tá? Onde você passa a ter contato com ela. Então, essa pessoa, ela não só passa mais, curte, comenta e segue, ela vem para dentro de uma lista de leads, ou que a gente chama de casinha também, popularmente, carinhosamente aqui apelidado, né? É uma casa onde você passa a ter essa casa entrando pessoas todos os dias, né? Como uma mala direta mesmo, tá? Então, hoje, eu conheço pessoas com um Instagram de 1 milhão de seguidores que não tem essa casinha. Não tem lista. Não tem a mala direta. O que acontece? A pessoa passa ali, curtiu, comenta, acabou e vai embora. E ela não tem como se comunicar. Para que você precisa se comunicar com uma lista? Você precisa se comunicar para ofertar. Para dizer, olha, se você tem aqui esse tipo de dor, de necessidade, problema, eu posso te ajudar. Ah, mas a mentoria com aquela pessoa custa 20 mil reais, eu não posso. Mas talvez tenha algum outro produto dela em que você consegue resolver parte da sua dor. E para isso existe um mix de produtos variados para alcançar quem? Pessoas diferentes, com perfis socioeconômicos diferentes, né? Com bolsos diferentes, certo? E é íntegro esse processo, porque, mas eu não quero. Não, Vanessa, eu não quero, eu só quero ter ali o meu produto na plataforma cobrando R$ 497 lá na Hotmart. Não vem com esse negócio aí de mentoria high ticket, de book, de não sei o quê. Ok, então você vai vender só para quem quer e pode pagar R$ 497. E aí vai passar cliente por você que poderia pagar R$ 997 para estar com você online. E você pegar na mão dela e resolver o problema dela mais rápido. E você vai dizer, não quero, eu só quero aquele produto lá na Hotmart. Certo? Então, tem vários padrões aqui que precisa quebrar, né? Várias crenças aí de não merecimento e tal, que precisa quebrar quando a gente vem no digital, tá? Então, mulher, o mercado ensina a construir oferta e o método delas constrói junto. Esse é o nosso core aqui, tá? Não é para executar sozinha, não é para ficar se batendo. Isso tudo a gente passou. Eu e a Natália. Somos rainhas de ficar se batendo sozinha e ir para tutorial, fuçar, entrar em mastermind. A gente passou muita coisa já, tá? Então, a gente consegue oferecer para você a estrutura funcionando lá do começo ao fim do processo, tá? Então, aqui, ó, só tem duas possibilidades de a gente poder ajudar você. Tá? Se você viu que é isso mesmo que eu tenho, Vanessa, nossa, parece que você está falando de mim. Todas as dores que você citou aí, eu estou vivendo. Estou cansado, estou estourado, não tenho tempo para mais nada, estou fazendo só conteúdo, já fiz dancinha, já fiz de tudo lá na minha clínica e não consigo. Então, isso é para você, tá? Só tem dois formatos hoje de possibilidade de você caminhar conosco através aqui desse webinário. O da esquerda que chama Raiz Experience, tá? É um processo de 45 a 60 dias, uma média, né? Porque tem alguns casos de clientes com peculiaridades que conseguem terminar mais rápido ou demora um pouquinho mais. A gente entrega para você um produto digital implementado, tudo que precisar de páginas, checkout, check-in, página de captura, automações, 90 conteúdos prontos, tá? Eu digo que é o feijão com arroz bem feito. Mas então eu não vou precisar bater foto corporativa? Se você quiser, sim. Se você não quiser, não. Tá? Mas então eu não preciso investir em tráfego? Agora não. Porque se o teu foco é o raiz, agora, nesse exato momento, você não precisa. Daqui a 60 dias você vai precisar, daqui a 90 dias você vai precisar. Tá? Ou a segunda opção é o que a gente chama de mentoria delas, é o nosso produto de maior tempo e entrega. Vocês passam conosco 6 meses, tem acompanhamento constante, tem um WhatsApp 24 horas, 7 dias da semana,
Quando a gente não responde na hora, a gente uma encaminha para outra, né? Aqui com implementação de 3 produtos, aqui, mulher, é uma entrega para quem quer um caminho mais rápido, mais acelerado, tá? Com presença constante. Então, aqui tem um diferencial do outro, da outra entrega, que é o Raiz. O Raiz a gente acompanha nesse processo de 60 dias, a gente entrega e encerra o contrato, tá? A mentoria, você fica conosco 6 meses, tá? Tudo que você precisar em 6 meses, no aspecto de, eu dei uma aula e aconteceu isso, a gente está lá para te dar esse suporte, né? A gente vai estar juntas nesse processo. Além do WhatsApp, você tem também o contato conosco através de encontros, assim, dessa forma como a gente está fazendo, online, a cada 15 dias, tá? Na mentoria delas. Então, mulheres, eu quero dizer que para você pensar e sair daqui com uma pista do que é o seu ativo escondido, e a gente espera que você tenha entendido que ele precisa de uma estrutura e que essa estrutura tem um caminho, tá? Você vai preencher agora um formulário, tá? O próximo passo não é compra, ninguém vai colocar cartão aqui, ninguém vai pagar R$ 1, tá? É uma conversa. Então, a gente quer agora passar a conversar individualmente com cada uma de vocês. Não é exatamente agora, tá? Agora a gente vai encerrar, daqui a pouco a gente encerra, depois vamos abrir para conversa, vamos tomar uma água, um chá, aí quem está com um cafezinho na mão, né? Tá chegando a hora do café. Mas a gente quer dar oportunidade para vocês sentarem comigo individualmente e a gente construir um caminho juntas, tá? E quando a gente for olhar para o negócio de cada uma de vocês, eu digo a gente porque não sou só eu que olho, né? A Natália também olha, e nós duas vamos criar uma estratégia para que você tenha acelerado os teus resultados em 30, 90 dias, tá? Vai depender de você sim, né? Então a gente faz tudo do ponto de vista digital, mas quem vem aqui, ó, colocar a carinha tapa é você. Quem vai fazer stories é você. Quem vai ficar um pouquinho nervosa para fazer a primeira live, como eu fiquei, é você, tá? Então, mulher, você vai preencher esse formulário agora, tá? Nós temos aqui, se vocês quiserem falar, chamar a Anne aqui no chat, a Anne também do nosso time, ela está à disposição, tá? Então, independente, mulher, de qualquer decisão que você vá tomar hoje, gostei, essa conversa fez super sentido para mim, mas vou preencher o formulário, mas vem para escutar, tá? Você não está aqui por acaso, você não está aqui há mais de 1 hora, né, que a gente está conversando, do nada, você veio porque alguma coisa te trouxe aqui. Então, é uma oportunidade, sim. Deixa eu te falar uma coisa, mulher, o mercado digital está mudando muito rápido, por conta de tantas IAs, tá? O marketing digital de hoje, 2026, tem pouca coisa a ver com o marketing de 5 anos atrás. Isso significa o quê? Que quanto antes você começar a criar essa estrutura, porque você já tem oferta, você já usa o digital, né? Quanto antes você instalar essa máquina de vendas, quanto antes você tiver essa estrutura que vai impulsionar, acelerar, quanto antes você colocar essa gasolina aditivada no teu carro, no teu motor, mais rápido você vai ter resultados melhores, tá? Porque toda vez que você instala uma estrutura, você tem uma curva de aprendizado. É um processo novo, é igual qualquer coisa que você faz pela primeira vez, né? Você vai ter uma rotina, você vai se ver naquele processo, tá? Então, o que você construiu, mulher, tem um valor. Você não pode ficar escondida aí, né? Tem um livro do Pablo Marçal que eu gosto muito, que ele diz uma frase, que está lá na nossa parede aqui: se você não abrir a boca, o que era para ser propósito apodrece. Ai, ai, ai. Quem aqui tem uma super mensagem, tem uma solução, tem um jeito de fazer a coisa, tem um ativo escondido que poderia estar ajudando as pessoas. Mas está lá, escondidinha, né? Na sala de aula, 20 alunos por semestre, 30 alunos por ano, 5 clientes por dia, né? 4 pacientes por dia. Por quê? Porque não quer abrir a boca. Porque tem medo, tem vergonha, tem trava, tem medo de julgamento. Vou virar blogueirinha, a minha família vai rir de mim. Tudo isso eu passei, gente. Tá? Mas eu posso dizer para vocês que depois de ver, não dá para desver. Cada vez que eu vou ali na Unisul, onde eu trabalhei 22 anos e meio,
Eu penso, primeiro eu tenho saudade, né? Porque foi uma vida ali. Segundo, eu penso assim, não tem mais como eu voltar. Não tem mais. Não tem como mais eu pensar em trabalhar trocando tempo por dinheiro. Ah, eu vou trabalhar 20 horas, então eu vou ganhar por 20 horas. Não. Eu gosto dessa coisa de acordar de manhã e vir para cá e dar uma aula para vocês aqui, conversar, esse bate-papo, que não é uma aula, né? Sabendo que daqui eu posso ajudar 3, 4, 10 mulheres, sabendo que esse vídeo ele vai ser cortado, ele vai ser editado em 30 vídeos. Sabendo que o que eu estou falando aqui, ele vai ser otimizado em vários canais. E é isso que vocês têm que aprender. A pegar aquilo que vocês já sabem, otimizar o tempo. Porque senão a gente não dá conta, ainda mais mulher, né? Que é casa, filhos, responsabilidade, todos os dias, para além do trabalho, né? Então, mulheres, o que você quer construir, ele é possível, mas vai precisar dar o primeiro passo, que é preencher esse formulário. Ai, mas depois eu não quero preencher porque elas vão ficar me caçando no tráfego. Não, gente, ninguém vai se caçar ninguém não, tá? Não se preocupe com isso. A gente vai fazer um contato, a gente vai oferecer um horário de reunião. Vocês podem, quem estiver aqui na região pode vir aqui na agência, no edifício Atrium, aqui no Espelho d'Água, sala 201, que é uma sala comercial, ou vocês podem fazer uma conversa comigo assim, do jeito que a gente está conversando, tá? Então, mulher, agora eu quero escutar um pouquinho vocês, tá? Se tem dúvidas, questionamentos, cadê vocês aqui? Quem que está na sala ainda? Temos aqui algumas guerreiras aqui até o final, né? Se você está aqui até agora, não é à toa, né, mulher? Vamos lá, vamos parar a apresentação, olhar aqui o chat, quem está com perguntas. Anne, se tiver alguma coisa pontual, pode me mandar no privado também, tá? Então, quem quer fazer alguma pergunta, quer colocar alguma coisa, a partir de agora, peço que levante as mãozinhas aí para a gente só criar uma ordem, né? Para não começar a falar todo mundo junto, tá bom? E eu estou aqui para escutar e a gente bater um papo aqui com vocês. Pode ser? Um peixe dourado. Um peixe dourado? O céu do mar. Sim. Peixe Tia Beth, querida, o que me dá o ar da sua graça? Aqui, me conta. Me conta. Olha aqui, eu estou aqui e eu estou do lado da Cat, que é minha filha de 44 anos, que ficou doentinha quando eu dava aula para vocês, se lembra? Está aqui ela. Lembro. Oi, Cat. Exato. Jogou um beijo para ti. Aí Tudo ela, bem? de vez em quando ela vai dar uns gritos, eu falar, por isso que eu não estava falando, estava no microfone. Aí ela está aqui do lado, e aí só assim, vendo a Peppa, botei a Peppa para ela ver. Então, uma das coisas que eu quero dizer é que eu sempre estou te acompanhando, né? E tu me acompanha no Instagram? Não. Eu acho que sim. Tem que acompanhar? Sim, Beth. Aí eu estou fazendo um curso de bíblico, que eu ainda sou catequista também, aí eu continuo ainda. E essa semana encontrei uma aluna de 72, foi minha aluna lá fazendo curso comigo, bati foto com ela e botei no Instagram. Que legal. Aí deu assim umas 1000 curtidas, um monte de gente. Então, assim, ó, essas coisas que eu uso, foto onde eu vou. Aí semana passada fui lá no colégio no Dia das Mães, aí encontrei 2 alunos, bati foto deles, aí eu boto, aí o pessoal curte, fica com saudade, né? Então é mais isso que eu tô. Então, eu estou com 74 anos e desde o tempo de vocês, sempre fui muito metida. Queria aprender, queria fazer as coisas. Se fosse naquela época, eu já estava na televisão, né? Então, aí eu sempre, de cantar, de dramatizar, eu sempre gostei muito. Então, eu estou com 74 anos, já me aposentei, mas mesmo assim, eu não consigo viver sem criança, sem jovem, assim, e aí eu continuo na catequese. Eu tenho foto, assim, das crianças, as atividades que eu faço, né? A Alessandra, que está aí, também foi minha aluninha também, na primeira série. Então, essas loucuras, é só que eu não sei, assim, como usar, como tu estás falando, né? Vou aprender. Mas também nem sei se eu quero isso, que eu tenho uns amigos do meu neto,
que aí às vezes eles vêm aqui, eu ensino alguma coisa para eles, né, tal de inglês, que eu sei um pouquinho, de português, aí, ó, menos matemática, porque matemática o professor chamava a gente de burra, e aí eu tenho trauma de matemática, eu odeio matemática. Aí eles dizem, tia Beth, por que não dá aula no YouTube, dá aula, Isso, dá aula, tu vai ficar famosa, tu vai ficar rica, eles ficam dizendo para mim. Aí eu disse para eles, não, mas eu sou muito feia, tem que me pintar, fazer plástica, tirar... que nada. Tirar essas rugas aqui, aí eu não tenho coragem. Nada disso. A gente não vem para a internet, a gente costuma dizer que a geração ali de 20, 30 anos, né, 30 e poucos anos, ainda valoriza muito isso, né, a estética de quem está falando. A gente já tem maturidade suficiente para entender que quando você escolhe caminhar com alguém, né, você escolhe pela transformação que ela pode causar, pela mentalidade, né, e não pela beleza, pelo cabelo, pelo olho, pela boca. Então, eu vejo que é viável sim, tá? A gente fica à tua disposição, se você quiser conversar individualmente, né? O que eu imagino, assim, para você, né? Eu imagino algo na linha da pedagogia, né, para crianças. Então, tem N possibilidades, né? Olha, sentar aqui comigo, aqui você vai sair com umas 30 ideias aí de produto digital. Tá? E aí tem de mães especiais também, né, que tem que ter coragem. Tanta coisa para a gente ensinar, né, Beth? Ensinar, Tanta né? coisa, exatamente. Mas então... Então, assim, eu vou entrar em contato, mas eu queria que tu entrasse no meu Instagram e no meu Facebook. Vou entrar, e também, com certeza. assim, ó. E aí Anne, também, me lembra, tá, Anne? Tá, E aí também era o meu sonho, eu também era conhecer Israel. Aí há 7 anos eu fui a Israel. Aí que delícia. Agora, de vez em quando, o Face está trazendo atividade, assim, lugares que eu fui, porque a gente foi dia 22, em abril, então aí o Face essa semana apareceu umas fotos, entendeu? Então, aí eu penso assim, meu Deus, como naquela época eu podia ir nos lugares, falar tudo, né? Não ficava nada, só não ficava nada registrado, a gente só vivia... Não, mas eu filmei um monte, filmei um monte. Só que aí, quando eu estou com o celular, a Cat quer pegar o celular, aí ela fica pegando o celular, aí quebrou. Então, aí eu tenho que ver se eu consigo recuperar, eu tenho que ir lá no cara ver se recupera as fotos velhas que estão nesse celular velho. Para aproveitar, né? E aí também tem uma coisa, aí eu comecei a fazer na pandemia, falar sobre a viagem. Então, eu quero fazer um livro, Tia Beth na Terra Santa. Olha! Então, eu tenho já um monte, assim, uns 10 cadernos escritos, tudo, onde eu fui, os lugares, tudo. Aí eu vou atrás de patrocínio, tem um monte de alunos meus que disseram que ia patrocinar. Aí eu me desanimei, mas agora eu quero me animar de novo. Bora se animar, ó. Tá vendo que tem uma ideia prontinha já aí na cabeça? Imagina. Então, tem que aproveitar. Então, um monte de coisas que eu quero fazer. Então, aproveitar então a internet para que coisa boa, né? Que bênção a gente te ver assim com 70 e poucos anos e animada ainda a construir, a entregar conhecimento, a ajudar as pessoas. É isso que é a vida, né? É uma bênção ter essa idade e com essa cabeça boa que você sempre teve. Muito obrigada por estar aqui. E eu tenho um monte de foto de vocês. Eu vou um dia bater e mandar para ti. As fotos isso, querida. Tá bom, um beijo. Para mim beijo, foi um tá? Beijo, Cat. Fica mais um pouquinho para escutar aqui as outras, porque sempre que a gente escuta os outros, a gente também aprende, tá? Deixa eu ir aqui pela sequência das perguntas, né? Quem tem mais perguntas, eu vou olhar aqui a sequência, tá? Vamos lá. Colocaram as ideias, né? É o sonho de muitas mulheres, realmente. Um futuro próximo, o corretor de imóveis vai deixar de ser corretor e sim um estrategista de vendas. É isso que já aconteceu com a Priscila, né? Que foi a cliente que passou aqui conosco, né? Tem uma pergunta aqui da Cristiane. Como vocês fazem para descobrir esse ativo escondido? A gente tem um método aqui, Cristiane, que passa por N questões. Aqui a gente analisa a história da pessoa, não só a história do que ela já fez no ambiente digital, né? Quais tentativas ela já fez, mas também a gente analisa
o perfil comportamental da pessoa, o que ela fez antes, a formação dela, o que está ali que pode ser trazido para esse posicionamento, não só nas fotos, no posicionamento e identidade visual, mas também nos produtos, na entrega, né? O que tem de valor ali. Deixa eu dar como exemplo aqui o Adriano, que está aqui conosco. O Adriano também é um corretor de imóveis, Cristiane, e quando a gente olha para a história do Adriano, que é meu irmão, né? A gente não tem por que omitir isso. O Adriano é corretor de imóveis, e há 1 mês e meio atrás a gente começou a fazer um trabalho com ele, e a gente começou a olhar qual que é o ativo escondido, né, do Adriano hoje. Ele está atuando como corretor num município pequeno chamado Rancho Queimado, no qual nós já temos sítio lá. A minha avó era pequena quando o meu bisavô deu aquele sítio para ela, então há mais de 100 anos. Então, o que a gente trouxe? A gente trouxe a história da família, né, para valorizar o trabalho dele, para mostrar que ele conhece aquele pedaço de terra ali, que ele consegue encontrar o melhor imóvel, né, para você. A gente trouxe a história dele, porque ele é casado com uma pessoa de Rancho Queimado. Então, só para vocês verem, são 2 detalhes pequenos aqui, os outros não vou abrir, logicamente, mas que vão trazer valor para o trabalho dele. E assim como se nós pegarmos a tua trajetória, a tua história, Cristiane, a gente também vai poder fazer esse mesmo movimento, né? Olhar para aquilo que diferente você faz, para aquilo que de valoroso você pode mostrar que talvez você esteja escondendo, né? Então, é um método, tá? É o nosso método, e a gente olha para pelo menos uns 15 anos aí de vida da pessoa, para poder construir isso. E passa, logicamente, pelas experiências que já deram certo, pelas experiências que não deram certo no digital, tá? A Jussara perguntou, o seu sistema me ajuda a conseguir clientes via as redes sociais, o teu negócio é comida congelada, né, Jussara? Com certeza, nós trabalhamos com profissionais que atuam tanto no digital como só no presencial. As redes sociais, o mercado digital e as ferramentas digitais podem sim ajudar muito negócios presenciais, tá? Seja comida congelada, ou seja um restaurante, uma lanchonete, uma loja de roupa, uma barbearia, independente do nicho, tá? Tudo que nós falamos aqui em termos de você ter uma estrutura, de você pensar basicamente o seguinte hoje, Sara. Quando aquele exemplo que eu dei da loja, que a cliente passa, né? Olha a roupa que está na vitrine e vai embora. É o que acontece com o teu Instagram. A pessoa passa, curte, comenta, passa a ser seguidor e não dá o passo de comprar comida congelada de você. Por que ela não dá o passo? Será que você está ofertando da maneira certa? Será que você tem peças de marketing que facilitam a pessoa entender? Por exemplo, eu fiquei já interessada em saber que comida congelada é essa que você vende. É daqui, da Pedra Branca? É da região da Palhoça? É da região da Grande Florianópolis? Quais são os pratos que você tem? Quais são os ingredientes que você usa? Então, ter uma estrutura facilita você mostrar o caminho, a jornada da compra com mais facilidade, tá? E é essa estrutura que a gente ajuda vocês a criarem. Cristiane, eu também agradeço, tá, a tua presença. A Alexandra colocou o que postar e se devemos postar antes da oferta e estrutura pronta. Sim e não, vamos responder aqui. Por quê, Alexandra? Em especial no teu caso, como você já é nossa cliente, você já está em jornada conosco, né? Sim, aí você já deve ir postando, porque nós já entendemos que você já está em fase de teste. Tá? Você já está, embora a oferta não esteja ainda 100% pronta, né? Porque as tuas peças de áudio e vídeo não estão ainda na plataforma, porque a gente ainda não concluiu, né, o contrato com você, o processo. Então, mas independente dos teus conteúdos, eles podem já sim. Por quê? Porque é uma movimentação que acontece em paralelo ao nosso trabalho de implementação. Então, você já deve ir aquecendo a audiência, já deve falando, oi, eu sou Alexandre, eu faço A, B,
C, eu estou aqui para te ajudar com A, B, C. Então, isso vai te posicionando, mas a gente está ciente de que quem vai realmente posicionar é a oferta, não é o conteúdo. Mas, de uma certa forma, o conteúdo ele já está servindo como imã para dizer para as mães de atleta, ó, Alexandra está trabalhando com isso. Né? Mas aquele poder de decisão vai acontecer mesmo quando você disser, olha, eu sou a Alexandra, eu trabalho com isso, eu resolvo isso e está aqui a oportunidade de você caminhar comigo. Tá? Então, a oportunidade de você resolver a sua dor através deste formato aqui, que é exatamente o que eu estou fazendo agora. Eu vim aqui, conversei com vocês e trouxe 2 oportunidades para vocês terem os problemas de vocês resolvidos, tá? É isso então, turma. Olha, gostei demais desse bate-papo, tá? Luziene Fonseca, você trabalha com o quê, Luziene? Fala aí pra gente. Já saiu, né? Tá. Então, gente, ó, nós ficamos à disposição. O webinário vai acabar agora. A gente vai encerrar, mas seguimos ali no nosso Instagram, no nosso WhatsApp, tá? Esperamos que vocês tenham aprendido, tenham trazido reflexões, tenham entendido a importância desses 2 pilares, ativo escondido e estrutura digital. Esses 2 pilares, eles vão ajudar vocês a impulsionarem as suas vendas. Acreditem, porque é isso que acontece. Não se permitam mais ficar só pensando em fazer conteúdo, em postar vídeo, sem ter essa estrutura. Não se permitam, o tempo passa, né? Hoje eu escutei uma frase que diz que quando a gente tinha 8 anos, um sábado à tarde parecia que tinha 30 horas, né? E aí, com 30 anos, parece que um sábado voa numa hora só. Então, nós já somos aqui maduras, né? Já passamos por muitas experiências na vida. Então, agora, bora não perder mais tempo, né? Bora fazer aquele feijão com arroz. Mulheres, parem de cair naquela loucura de foto corporativa e gasta com fotógrafo, e gasta 800, e 500, e 1.000, e compra blazer, e faz maquiagem, e faz conteúdo, tá? Chega disso. O nosso trabalho ele é perfeitamente viável, tá? A gente parcela, a gente facilita, então não tem mais por que vocês se esconderem, nem esconderem os seus ativos digitais e nem esconderem a vontade que vocês têm de vir para cá e dizer com integridade, eu sou fulana, eu resolvo tal dor e eu posso te ajudar. É íntegro, você trabalhou para isso, mulher, você estudou para isso, você se dedicou. Tá? Não tenha vergonha de oferecer o seu serviço, o seu negócio, o seu produto aqui. Isso aqui é só um canal, é um canal de venda, como vários outros, tá? Então tem que ser olhado como mais uma possibilidade e não a única. Então o mundo real continua. Eu preciso ir em eventos, sim. Eu preciso me maquiar às vezes, sim. Eu preciso ter tráfego, sim. Eu preciso fazer conteúdo, sim. Mas existe aquilo que a gente chama de o urgente, o importante e aquilo que é preponderante, aquilo que é determinante. Se eu ficar mais 5 anos fazendo conteúdo, legal, é importante, mas não é determinante para que o meu negócio digital cresça e que eu alcance mais pessoas. Se eu ficar só pagando o tráfego pago, é importante? Mas não vai resolver. Então, eu tenho que fazer aquilo que é determinante. Estar aqui com vocês é determinante para mim e, além de ser muito gostoso, parece que eu estou no sofá da minha casa e me sinto muito à vontade para estar aqui. Tá bom? Então, um beijo em todas. Nos vemos em breve. Bom finalzinho de semana, né?